Foi? Bom dia, pessoal. A gente está aqui nos estúdios da Plis Telecom recebendo a Bárbara Virgínia, que é musicoterapeuta e especialista em crianças atípicas, né, Bárbara? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, essa comunicação com essas crianças através da música. Não é? Que legal, Bárbara. Muito obrigado por estar aqui. E também tem um projeto agora, né? Tem um projeto aqui no podcast da Plis, aqui nos estúdios. E a gente fica muito feliz de poder fazer parte. E hoje a ideia é conversar um pouco com você para entender um pouquinho melhor do assunto também. Maravilha! Obrigada, Leandro, pelo convite. Obrigada, Plis Telecom, por estar abraçando esse projeto. É uma alegria estar aqui com vocês, ouvintes, para falar um pouquinho da música como forma de estímulo e não apenas diversão. Então, obrigada pelo espaço aqui. E, Bárbara, o que exatamente é a musicoterapia, assim, e como que ela atua nesse processo dessas crianças atípicas? Maravilha! A música, Leandro, ela funciona assim. Imagina um círculo, é a música. Aí um outro círculo chama terapia, um outro círculo chama ser humano. Essas intersecções em cada círculo formam a musicoterapia. Então a musicoterapia ela é transdisciplinar. O que quer dizer isso? Ela dialoga com várias áreas. Então quando você canta uma música, você não fica com ela na cabeça? Quando você canta ou repete, ela não fica mais tempo do que se fosse uma fala? Tem uma explicação neurológica, que é que ela vai pela parte da memória afetiva, da parte motora, você sente o ritmo. Então, ela amplia os canais cerebrais, né, que você que são associados quando você tem o estímulo da música, diferente da fala. Então, quando você está falando em autismo, é um transtorno neurológico que ele tem dificuldade nas questões de interação social, de contato visual, de comportamento, de fala. Então, você irriga esse cérebro com mais associações, é como se fosse mais caminhos para ele poder falar. Então, é essa a grande potência da música para o autismo. Ele pode não falar nada, mas ele pode cantar tudo. Por quê? Porque eu usei outro lado do cérebro. Então, por isso que a musicoterapia ela é muito bacana. E tem uma outra coisa, por exemplo, eu posso estar de costas com você e a gente pode estar se comunicando musicalmente. Por quê? Você está ouvindo o que eu estou fazendo. Então, isso é muito importante. Nem sempre a criança com autismo vai te ver ou vai te olhar, mas ela vai te escutar. Então, eu consigo conectar com ele de várias formas. Então, ela está chegando no cérebro dessa criança de várias maneiras. Então, por isso que a música com autismo, ela é muito boa. Só que tem um detalhe. Você perguntou o que é musicoterapia. A musicoterapia, ela não trabalha com música. Mas como assim não trabalha com música? Não trabalha. Ela trabalha com experiência musical. Então, é a música como meio para facilitar, por exemplo, uma relação entre eu e você aqui. Não é a música pela música. Não vou pôr aqui um som. Não, vai ser o que a gente constrói com esse som. O que eu ajudo com esse som. Então, é isso que é a musicoterapia. Entende? Ela trabalha com experiência musical e ela trabalha como um estímulo para a criança falar. Ela não é apenas diversão, ela não é uma solução mágica, não é colocar qualquer música ou colocar qualquer música do YouTube ali para a criança ouvir que é musicoterapia. Não é isso. É uma música com estímulo específico. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil aqui. Por exemplo, vou falar para você assim, ó. Seja bem-vindo, Lerê. Seja bem-vindo, Lará. Você. Seja bem-vindo. Lerê! Isso. Seja bem-vindo, Lará. Entende? Essa espera, essa você. Isso a música do YouTube não Entendi. faz. Que E a legal. gente faz aqui. Então, é essa a ideia. De uma forma simples, é isso. E as famílias, elas têm muita dificuldade em lidar, né? Quais são as diferenças, assim, do autismo nível um, nível 2? Como que separa, assim, essas diferenças? Muito boa essa pergunta, porque
as famílias, a população em geral pensa que nível um, nível 2, nível 3, um é mais e menos que o outro. Mas a diferença é que chama nível de suporte. Então, o nível um de suporte tem um tipo de suporte. O nível 2 de suporte precisa de outro tipo de suporte. O nível 3 precisa de outro tipo de suporte. Ou seja, não é mais ou menos, mas são suportes diferentes. Então, isso é bem importante a gente falar. Nível um de suporte quer dizer que aquela pessoa que consegue ir no banheiro sozinha, tem uma autonomia para falar, para se comunicar, mas precisa, por exemplo, de suporte para lidar com uma frustração, para fazer matérias da faculdade, para você socializar numa roda, ela precisa de suporte, mas é um suporte diferente. Nível 2, muitas vezes fala, mas ainda não consegue trocar de roupa, não consegue comer, tem uma seletividade maior, então só come alimentos pastosos, então é outro tipo de suporte. Tá dando para entender? Sim, sim, E aí entendi. o terceiro nível de suporte é aquela pessoa que às vezes ainda usa fralda, já tem 5, 7 anos, 8 anos usa fralda, que ainda não come sozinho, que precisa de suporte para ir num lugar, ainda não se locomove, que é um nível mais sério. Não expressa nenhuma vocalização. Então, ela precisa de suporte para se comunicar, para ir para o banheiro, para higienes pessoais, para tudo. Então, o nível 3 de suporte é mais ou menos nesse sentido, de que ele precisa de mais suporte, entendeu? De um suporte diferente nesses âmbitos. Então, uma criança que ainda não se comunica. E é assim. Só que o espectro ele é extremamente amplo. Por isso que o nível de suporte, cada um vai ter um tipo de suporte que precisa. Mas o 1, 2 e 3 é mais ou menos nessas diferenças que eu falei. E aí os pais, eles vão encontrando a forma de lidar com isso, de descobrir isso com o tempo mesmo e também buscando ajuda, né? Exatamente. São duas formas. Buscando ajuda é principal. Com o tempo, é o processo emocional de entender, de viver esse luto, porque ninguém espera, ninguém foi preparado para viver com um filho com deficiência. Você precisa reaprender os moldes de educação, você precisa aprender quem você é. Isso a gente trabalha muito, né? Trabalho muito com os pais para eles entenderem isso, para ver a criança e não o que você esperou dessa criança. São coisas diferentes. Porque seu filho tem uma necessidade, mas você pôr a sua necessidade emocional nele acaba criando uma expectativa muito grande, uma ansiedade, uma cobrança, uma relação difícil, que faz com que aumente os comportamentos mais agressivos. Por exemplo, ou a criança não fala, fica mais difícil ainda falar. Então você tem que ter essa diferença. Mas é buscar terapia adequada, um médico adequado, conversar com mães, comunidade de pais, tá se ambientando, ir para congressos, conversar com profissionais, buscar ajuda é extremamente essencial. Primeiro, famílias, vocês não estão sozinhas. Isso é muito importante. Não é só você com seu filho. Tem várias mães que podem se ajudar, sabe? Isso é bem importante. Isso é o principal. Saber que não está sozinha. Isso é o principal caminho, eu vejo. Que legal, Bárbara. E assim, você é muito especial, porque eu acho que tem que ter uma sensibilidade também para trabalhar com isso. E como que você encontrou esse caminho? Como que você. O que te levou a se especializar nesse tipo de atendimento? Assim, como que você entendeu que a música poderia se comunicar melhor? Como que foi esse processo para você? Nossa, é muito linda essa pergunta, porque o meu foi todo fora de um padrão, né? Primeiro, eu vim de uma geração em que a música era vista como hobby ou como farra, não como profissão. Então eu não tinha um incentivo familiar de viver da música, mas eu tive incentivo de ter um desenvolvimento musical. Então eu fiz projeto Guri, minha formação é toda de projeto social. Então eu fiz projeto Guri em Santa Fé do Sul, depois fiz o ponto de cultura também em Santa Fé. E aí eu fui aprendendo a fazer isso. E aí, dentro desses momentos, eu falei, o que eu quero fazer de profissão? Quando eu falei música para minha família, todo mundo falou não. Não vai dar Só dinheiro. meu pai falou que sim, mas aí putz, e aí eu falei, o que eu quero? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ajudar pessoas. Pensei em fazer medicina. Só que dentro desse momento de fazer cursinho em medicina, uma mulher falou musicoterapia, que é uma amiga da minha mãe.
E aí, quando ela falou, meu coração não parou de bater, Leandro, assim. Eu falei, nossa, eu vou tentar esse curso. Não é que eu passei? Uhum. Eu tentei, passei. E a minha história foi assim: fazer um cursinho, uma senhora que era passadeira da minha tia, com quase 80 anos, me ensinou teclado, me ensinou as bases para eu poder passar na faculdade. Então foi muito lindo essa trajetória. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu vi que é ali que eu queria estar. Esse trabalho, a parte criativa da gente, parece que é esquecida quando a gente vira adulto. Só que quando você tem criança, é reativado. Por que eu faço uma voz diferente quando eu vejo uma criança? Todo mundo vê um bebê, fala É. assim, oi, bebê. Não, todo mundo fala assim, oi, tudo bem, bebê? Sim. Porque o nosso cérebro já busca esse lugar do homo ludens, né? Que é a parte lúdica do ser humano, e a parte homomúsicos, que é a parte musical do ser humano. Então eu fui começando a estudar sobre isso. E então a parte da música na minha vida foi dessa forma que eu fui trazendo. E aí eu entendi que a gente tinha lugares que ainda não eram tão colocados na sociedade. Então, por exemplo, por que que eu viro adulta, eu paro de brincar, eu paro de sentar no chão. E quando você vem um filho com autismo, o que que você precisa? Hum. Você precisa sentar no chão. Você precisa interagir, você precisa brincar, conectar com essa criança. E na linguagem da criança, não na linguagem do adulto. E aí eu fui vendo que essa desconstrução para os pais era muito saudável. Porque o que que nutre a família? O amor do filho e não mais trabalho, né? Então, foi trazendo essas reflexões. O autismo na minha vida eu conheci da seguinte forma: tinha um e-mail que falou assim: você é extrovertida? Você gosta de se conectar com pessoas? Você quer ajudar a transformar a vida de uma criança? Deu, sim! Fui lá, era uma criança autista. Eu Que cheguei lá, legal. primeira coisa, ela jogou um apontador de ferro em mim. Eu desviei, bateu na porta, fez até um buraco, assim. E aí eu falei, cara, é aqui. Então eu comecei dentro de uma família com um programa chamado Sunrise, é um programa americano, em que os pais são os líderes do tratamento do filho e são supervisionados, fazem um curso de 5 dias. Então, eu fiquei lá 3 anos nessa família, sendo supervisionada, tinha câmera, tudo. E aí, depois disso, eu consegui com eles junto. A gente, no segundo ano que eu tava, eu fui para os Estados Unidos fazer essa formação. A criança foi fazer o intensivo dela e a gente foi ser treinado. Então, a partir dali, Leandro, mudou muito para mim. Eu vi um lugar que eu cheguei e estava meu nome na porta. Não é uma clínica, é casinhas, igual Uhum. você tem casas para você se sentir à vontade. Eu não acreditei. A gente está tão acostumado com clínicas extremamente assim, como sabe, assim, hospitais. Foi extremamente diferente. Falei, caraca, aqui eu descobri uma coisa diferente, que é amor dentro da profissão. Um lugar que eu senti amor dentro do trabalho. Então, o autismo eu conheci dentro de família, vi uma mãe, uma mulher se transformar, e foi esse meu propósito hoje, né? Por isso que eu continuo nisso, né? Você fala de especial, mas o mais especial é você tirar do seu julgamento e se conseguir se conectar com uma criança Que legal. que não fala, você não Sim. sabe, mas você tira o julgamento e se conecta. Esse é o principal. Que legal. E assim, as famílias, quando elas recebem esse diagnóstico, elas ficam perdidas, né? Não sabem o que fazer. Qual que é o primeiro passo, assim? O que que você orienta para esses pais de crianças não verbais? Qual é o primeiro passo para eles poderem encontrar um caminho de conseguirem se comunicar melhor com esses filhos e poder dar esse suporte? Nosso diagnóstico. Primeiro, eu sinto meu abraço. Quando É. você recebeu o diagnóstico, não é simples. Mas se permita chorar, se permita sentir, busque ajuda de um profissional, né, um psicólogo para você. Mas a primeira, não pense só na criança. Acho que essa é a minha primeira dica. Não pense só na criança, pense em olhar para você entender sobre o que você está sentindo nisso, olhar para esse lugar, porque você vai ser a pessoa, o adulto, a família, que vai decidir tudo para a criança. Se o pai não estiver bem, a mãe não estiver olhando para si, processando, ela só vai, ela vai entrar num looping que é muito errado, que é encher a criança de horário de terapia sem conexão. Entendeu? É como se fosse Entendi. assim, coloca muito remédio, põe tudo aquilo para ver se não. A criança vai precisar disso da mãe. Desconexão do afeto. Então, busque isso. Busque, se o profissional deu, o médico,
qual é a clínica que ele orientou, qual é o profissional, busque uma rede de mães. Então, por exemplo, tem o Luz Azul, em Jale tem outro, põe assim, ó, Associação de Pais de Autismo na internet, coloca onde você quiser e procura informar de qualidade. Tem a Amor Superação Autismo em Paulínia, que eu sou parceira, Que tem legal. Paulínia lá também. Então, procurem esses lugares e se informem de verdade. Não fiquem assim só focando, ai, e meu filho agora? Calma. Olha, faz o seguinte: seu filho é o processo, estimulação. Mas olha com calma para cada etapa e se informe. Busca na internet, converse com profissionais, porque vocês, pais, são o termômetro da criança. Então, é muito importante que você sinta o profissional, ver se está dando resultado. Você precisa estar atento ao estímulo da criança. E aí, o médico falou: tantas horas de terapia? Nananana. Ah, ok. Vamos lá. 20 horas. Qual é a rotina do meu filho? Ele vai para a escola, consegue ir para a escola, então ele precisa de descanso? Precisa. Então, desse horário vai ser bom para ele. Aí você vai fazendo. Aí, o que eu posso fazer em casa? Eu vou ter que aprender a como conversar com meu filho. Então, eu vou buscar um treinamento parental. Então, você vai usar o seu dia a dia com a parte de estimulação fora para estimular seu filho e se conectar com ele. Aprender uma nova linguagem. É isso que eu orientaria para as famílias, entendeu? Entendi. E na prática, assim, como que você acha que a música ela consegue estimular a criança que ainda não consegue se comunicar verbalmente? Como que a música, na prática, ela... Na prática, funciona assim. Por exemplo, fala assim: oi, Leandro, tudo bem? Toca aqui. Aí você vai fazer, beleza. Aí eu vou pegar aqui. Oi, oi, Leandro. Oi, Leandro. Toca aqui. Yes. Você entende? Ou eu vou fazer assim, ó. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver o Leandro tocar. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí tu quer ver o Leandro tocar. Aí beleza, aí Ah, te põe. Aí eu falo assim, ó. Leandro, o que você quer? Eu quero. te cumprimentar? Isso, pode ser. Aí beleza, aí você vai e cumprimenta. Entendi. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é que quando você coloca a música numa estrutura, a fala dentro de uma estrutura musical, o que que eu tenho aqui? O que que você viu aqui? O que que você fala aí, o que você achou? Ah, pois dentro de uma música, o que que você... A música, ela faz eu ficar mais focado em você, no que eu tô escutando, e me faz querer interagir com você. Legal, exatamente isso. E agora trazendo os elementos, eu pus a fala dentro de um ritmo, uma estrutura que tem um tempo, Entendi. tem uma expectativa nos acordes para você fazer o yes. Ou Yes. seja, você começou a trabalhar um controle inibitório maior. O que é controle inibitório? Saber esperar a vez, saber. E aí, com a parte Legal. da música, que é mais animou, como você falou, aumentou o foco, que é contato visual. Então, chamou de você de uma outra forma que você deu o contato visual. Sua atenção mudou porque teve várias estimulações, como a harmonia dá no Criou uma cérebro. expectativa. Exato. Criou um formato em que eu trouxe uma motivação espontânea, uma interação espontânea de você. Entendi. Então, mais ou menos isso, que nem eu posso falar, o que você quer? Daí o bebê não, né? Mas a criança pode falar, água, quero água. Então, às vezes eu falo assim, você quer água? Não, o que que você quer? Quero água. Então a gente faz perguntas, usa a estrutura musical para falar. E mostrei para você um depoimento de uma mãe, você viu? Ela colocava cantigas e assim Sim. conseguiu comunicar com a filha. Porque a melodia, a harmonia e o ritmo, eles usam outras áreas do cérebro. A fala é colocada em outro lugar. E é muito bacana, porque tem todos esses efeitos. E existe, assim, alguma história, algum caso que te marcou ao longo dessa tua trajetória com a música, com essas crianças? Nossa, tem muitos casos que a gente vai trazer no podcast aqui, e até tô confirmando com a mãe, mas tem dois casos principais que me chamam muita atenção. Um é de transformação. Eu vou falar dessa família, né?
Essa família tá ali no YouTube, tá no Instagram, que é o Instagram que é cantando. É, ela era uma mãe, tem um filho, nível 2 de suporte não verbal, 5 anos, tá? E o que que acontecia? Ele só ficava irritado, pulando pra lá e pra cá, irritado, bravo e pá, pá. E tava assim bem difícil. E ele é negro, tem um cabelo black e ele não cortava o cabelo. E a mãe dele, eu quero cortar o cabelo do meu filho, eu quero cortar o cabelo desse menino. E então, ela participou lá em Paulínia online no treinamento parental, que chama Famílias Criativas, né? E aí o que aconteceu? No primeiro dia, ela já entendeu que não é porque o filho dela não se comunica que ela não tinha que falar com o filho dela. Então ela não falava com o filho dela porque entendia que ele não se comunicava. Olha que interessante. E ela começou a conversar com ele: filho, é importante ficar bonito, o cabelo precisa ser cuidado, olha como você fica bonito. Uma semana depois, olha, até me emociona. Ela foi e o menino cortou o cabelo. E tá todo mês tá cortando o cabelo hoje. Então, a partir disso, mostra o quanto que a música, a conversa, ela começou a brincar com o filho dela, foi importante no caso dela. E, e essa mãe veio pra cá, de Sumaré pra cá, pra fazer a imersão parental. E ela conseguiu destravar algo nela que era, ela pensava que o filho dela não amava ela. Esse mesmo filho não amava. E ela não conseguia brincar com ele por conta disso. Ela sentia uma culpa, mas não conseguia brincar, porque a culpa era maior, porque pensava que o filho não amava ela. E aí a gente fez a imersão parental que chama chão. É sentar no chão mesmo, é fazer com as técnicas. E ali, depois desse dia, foi um dia de treinamento. No segundo dia, que foi na sexta, eles começaram a fazer todo o treinamento. Com música, com interação, contato visual, tudo, tudo, tudo. Tem até foto. Podem ver ali no Instagram. E aí você não acredita que o menino começou a falar? Ele começou a falar pro Uau, que era o nome do Uau, no Uhum. sítio. Começou a falar mato, começou a falar mamãe, papai. Começou a chamar todo mundo no mesmo dia. Assim, isso só comprova para mim o meu propósito. Não, a gente precisa unir a música e a parentalidade. Isso é o vínculo, a nossa principal essência. Aproximou esse filho da mãe. Aproximou esse filho da mãe. E ela usando o treinamento parental com a música. Então, ela começou a falar cantando, interagir. Porque no meu treinamento, Leandro, além da música, tem técnicas de conexão. E é isso que também é um diferencial para poder trazer. Como eu falei, não é pela música, música pela música, é experiência musical. E tem um menino, né, maravilhoso aqui, que acredito que a mãe dele vai dar para vir, que ele gostava de música, mas pulava para lá e para cá, não organizava. E quando ele foi a primeira vez que eu tive que ter que eu ir na escola deles, cantou aquilo. O menino gostou demais. Todo ano ele tá em Uhum. palco, cada vez mais cantando, interagindo com o público. E antes tinha uma dificuldade de memória, agora tá cantando sinônimos, por exemplo, inteira. Que legal. Então, são formas de dar voz, protagonismo, mas como que a música ela tem efeito na vida humana nossa, não só eu ser uma boa musicista. Então é isso que eu quero desconstruir. Musicoterapia vem para transformação de vidas mesmo. E qual que é o papel, assim, dos pais nesse processo terapêutico, assim? Como que você acredita que eles podem estar mais participativos, né? Podem participar de forma mais ativa no dia a dia e no processo dessas crianças? Não, ótima pergunta, porque os pais pensam que eles são os últimos, Uhum. né? Porque parece que precisa de tudo, menos dos pais. E na verdade, se tirar tudo da criança, pensa comigo, se tirar tudo delas, brinquedo, comida que gosta, tudo, elas vão querer o quê? A família. Família é o principal, é o lugar que a criança mais sente segurança emocional, é o vínculo afetivo principal, primário. E para o autista isso é muito importante, a segurança emocional. E os pais são esse lugar. Quando você fala na importância dos pais nesse tratamento, é eles entenderem que eles são o núcleo principal e com o aprendizado
para estimular o seu filho, entender o que a criança precisa e fazer isso e se transformar para isso, é o melhor combo para a própria família. Aumenta a qualidade de vida da família. E é isso. Quando a criança, imagine você, uma pessoa estranha, desenvolver você ou a sua própria família, que você sente segurança, estimular você. Não tem diferença? Tem. Até, então, a ideia é que os pais aprendam a desconstruir eles mesmos. Porque quando você pede que o autista mude, ele também pede que você mude. E a gente pensa só unilateral. Então, a importância dos pais, ela é fundamental. Eu vejo pais que antes eram só por ouvir em casa, de repente começou a participar de congresso, levar a esposa para congresso, estar junto, começou a estar junto nos caminhadas do autismo. Isso é essencial. Estar junto, fazer parte, essa aceitação, esse luto precisa ser digerido e precisa virar a chave, ressignificar e fazer parte. Isso é extremamente fundamental. Porque senão você nunca vai ver seu filho como ele é. Você vai ver como que você queria que ele fosse. E isso é o que realmente eu vejo que tem mais dificuldade. Atendi até uma família queria começar o treinamento parental, mas não começou. Por quê? Porque um dia o médico falou do exame genético e que essa criança com autismo iria tomar o remédio e ia não precisar de terapia, ia curar. Hum. Isso, assim, faz um mês isso. Então, em pleno 2026, a gente sabendo as intervenções, tem essa visão. Por quê? Por uma resistência da família. Ele precisa. A família nega às vezes, né? Exato. E assim, se o marido nega e a esposa aceita, fica muito difícil para a família. Tem que os dois abraçarem junto. E quando eu faço treinamento parental, quem começa primeiro? A mãe ou o pai? O que você acha? A mãe. A mãe. Acho que a mãe tá mais aberta, né? Exato. E depois, quem é transformado? O pai. Ah, é O o pai. pai vem junto e muda. Então, é isso. Comecem, se cuidem para poder cuidar. Todo cuidador, que nem a máscara do avião, o oxigênio primeiro é no adulto. Não tem como. Ele decide tudo para a criança. Então, isso precisa ser olhado. Mas a gente fica no desespero só da criança ser estimulada, não olha para casa. Precisa desses dois pontos. E tem alguma técnica, assim, para aplicar em casa? Tem uma simples que você acha que dá para começar, para esses pais aplicarem junto com os filhos? Sim, tem uma técnica. Eu vou soltar aqui uma técnica. Mas tem. Vou falar uma que eu gosto muito. Quando a gente. Como que a gente se sente gente, né? Quando a gente coloca o nosso nome, né? Então, toda vez que você for cantar para o seu filho, recrie músicas. Não importa se você canta bem, afinado, no desafinado, não importa. Importa seu timbre para a criança. O cérebro dela é o timbre. Você usa a sua voz para cantarolar e põe o nome da criança. Então, é como eu fiz aqui com você, usando seu nome. Então, ao invés de você ficar, por exemplo, vai acordar, vai dar o bom dia para o seu filho. Filho, acorda, vamos lá, bom dia, beijinho. Não, vamos fazer um bom dia mais estimulante? Então, eu falo assim, ó. Bom dia, Pedro. Dá um beijo na mamãe. Bom dia, Pedro. Da sua mão, vamos levantar. Por que eu tô falando isso? Eu tô fazendo um bom dia acordando, eu dei um estímulo, então uma criança autista vai querer viver no mundo dela, ali não tem uma regra social, claro. Você pediu um beijo, ele já vai entender e vai interagir. Pediu a mão, vai interagir. Então cantarolem no dia a dia de vocês. Uma outra brincadeira legal é cantar batendo palma. Geralmente as crianças têm dificuldade. O parabéns para você é uma coisa que estimula tanto e a gente não sabe, e faz uma vez por ano só. Mas as crianças não conseguem cantar, por exemplo, alecrim, alecrim. Eles fazem e. Não, alecrim, alecrim dourado. Quando você trabalha a palma e estímulo verbal, o que você faz? Cantando, você aciona duas áreas do cérebro, que é a sincronia. Para a criança treinar e falar isso aqui, olha só que legal. Oi, com gesto.
Então, essa palma do parabéns treina a criança a fazer oi com gesto. Então, se você não treina, ela só canta, ela vai falar oi. Ela não vai fazer oi com gesto. Vai fazer tchau com gesto. Então, usar sempre a música com a palma e pôr o nome da criança já é muita coisa. Comecem a fazer isso, é gratuito, viu? Comecem a fazer isso e só cuidado para não fazer o seguinte, fazer pela criança ou ficar ansiosa para ela fazer ou fazer aquela coisa forçada. Não, você precisa saber se conectar. E isso é muito importante. Tem que ser natural, tem que fluir essa conexão. Exato. O que é fluir essa conexão? A criança está ali vendo uma coisa, põe a mão no ombro para ver se ela olha, se ela é sensorial. Fica junto com ela até ela olhar você e você, oi! Entendi, você vai ter que se mexer, esse adulto. Não esperar que ela responda como se fosse um outro adulto, né? Então, tem que fazer assim, se unir, esperar o sinal vermelho, o sinal verde e ir para frente. E, ô Bárbara, quais são os maiores mitos ou até equívocos assim que você percebe quando se fala sobre autismo, comunicação? O que você percebe assim sobre gente que fala e não sabe o que está falando? Porque tem muito também, né? Exatamente. Bom, basicamente, a fala, ela não tem um tempo específico, desenvolvimento da fala de cada criança. Isso é importante vocês saberem. Mas o que é mais importante e o que é mito, que eu acho que é o que atrapalha demais, sabe? É a pessoa falar o seguinte: é o tempo dela, espera ela, espera. Pode deixar que daqui a pouco ela fala. E você não buscar ajuda no tempo certo. Isso é o principal mito que se tem. Não, se a criança não tem 200 palavras já com 2, 3 anos, você precisa procurar ajuda. Você não tem que ficar esperando. Precisa sim de uma fono, precisa da musicoterapia, precisa do psicólogo, você vai precisar agir. Você precisa buscar se informar. Então, ficar esperando, é o tempo da criança, ela não fala, é o tempo da criança. Não, não é. Não é. E quanto mais cedo, as pesquisas científicas dizem que a intervenção precoce é melhor. E eu tenho um caso claro que eu tô atendendo em relação a isso. Até recebi um bombonzinho, vai ter o post aí daqui a pouco. Porque ele foi pra música. E eu comecei a ver alguns sinais, falei, nossa, tá trazendo um pouco mais de autismo. Aí fui conversando com calma. A mãe foi procurar ajuda em Campinas, na cidade. Não fechou o laudo? Fechou. Foi outubro do ano passado. Falava poucas, não conseguia brincar, esperar a vez. Aí começou, depois o laudo fez as intervenções na clínica, fez comigo, musicoterapia. E agora a gente tá em abril. Abriu. Quanto tempo faz isso? 9 meses? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses. 6. Ó, 6 meses. 6 Ele meses. tá olhando, falando, interagindo, esperando a vez, com troca de turno, tudo. 6 meses. Que bacana. Mudou a vida dessa criança, dessa família. Eu até me emociono, gente. Porque se ela esperasse mais, ia ser mais difícil. A criança vai fazer 3 anos ainda. Então, olha, vai fazer 3 anos? Não, vai fazer 2. Olha o quanto de ganho que ela teve. Se você fica esperando o tempo da criança, aí vai ter escola, aí vai ter primeiro ano, que ela já vai precisar E aí conversar. são outros desafios que ela vai enfrentar, né? Exatamente. Além do cérebro já tá, ó, com 3 anos ele faz a primeira poda neural. O que é poda neural? Tudo que você não usou, ele joga fora. Então, se você tinha muita sinapse e não usou, cortou. E o outro é com 6 anos. Então, esse período da primeira infância, que já era 6, e o primeiríssima infância, que é até 3, se você estimular nesse momento, é muito melhor. Porque o cérebro está muito melhor. Tem que aproveitar essa época de ouro e não esperar, não, gente. Busque ajuda. E assim, agora falando sobre o seu novo projeto, que é esse projeto aqui no estúdio da Plis Telecom, o que as pessoas podem esperar, assim, os pais, as mães, né, dessa parceria da Plis com a Cria cantando, o que as pessoas podem esperar desse projeto aqui, o que elas vão acompanhar e assistir por aqui? Bom, é muita alegria. A Plis abriu as portas aqui, vocês abriram a porta para falar de histórias reais que foram transformadas, histórias de vida que foram transformadas através da música. E aqui nesse podcast Histórias Cria Cantando que eu vou trazer para vocês. Então, você pode esperar entrevista com mães, pode esperar aqui
conteúdo sobre dicas de música, como estimulação da fala. Você pode esperar aqui entrevista com autistas, né, adultos, de várias formas. E aqui a gente vai trabalhar histórias que inspiram, músicas que transformaram e essa realidade neurotípica, para vocês quebrar tabu e ver que tem pessoas autistas aí, líderes, mulheres. Posso mostrar aqui? Mostra, pode mostrar. Rafa Dami é uma queridíssima, é uma querida, ela é autista, também TDAH, e é ilustradora, ó. Ela ilustrou esse livro, Gentileza e Moleza, que é uma música que escrevi transformada em livro, que tem até o QR Code aqui, ó, para você ouvir a música e ler e cantar em casa com seu filho. E ela trouxe isso aqui. Então, é muito legal, porque a gente pensa que você sabe que a pessoa é autista, acabou a vida. Não, gente, tem uma vida para começar, é ao contrário. É isso mesmo. E assim, para encerrar, Bárbara, que mensagem que você deixaria para essas mães, para esses pais, nessa comunicação com os filhos? O que você deixaria de importante, assim, de dizer para confortar também? Porque a gente sabe o quanto que é delicado, a gente vê, hoje se fala muito mais, né, sobre autismo, a gente vê depoimento de pessoas na internet. Tem um caso do Marcos Mion, que é um pouco que as pessoas falam sobre isso, assim, né, sobre o comportamento dele, porque ele romantiza muito essa questão. E a gente viu alguns depoimentos de algumas mães indo contra a forma que ele aborda isso. Eu vou até voltar um pouco à pergunta. O que você acha dessa abordagem do Marcos Mion? E se você também acha legal a forma que ele conduz, ou também você acha que ele romantiza muito e também não é tão simples assim? Bom, o Marcos Mion, ele é um grande ativista, né? E trouxe uma visibilidade muito importante para o autismo. E o espaço que ele deu para autistas esse ano no programa dele se apresentarem nos palcos com o artista incentivou muitas mães, muitas famílias e próprios autistas mesmo. Então, eu acho um trabalho muito bom dele. Mas eu entendo, né? E até vi algum jeito que ele lida ali com o próprio filho. São questões pessoais de como cada pai lida com a própria deficiência, sabe, do filho. Mas o que eu vejo é que é, ele e a esposa colocam em lugares de visibilidade, lugar de autista em qualquer lugar. Eu acho isso muito bom, sabe? Ele não priva de um lugar. Só que o filho dele ele é um nível que tem outras questões, comorbidades acopladas, né? Então é um caso que você tem que ter estrutura para levar para um lugar. Você precisa saber o que ele vai fazer ou não. Mas, por exemplo, todo ano ele se apresenta com dança, com bateria agora que foi. Então, eu acho maravilhoso o que ele faz. Na verdade, eu quero um dia conhecê-lo, tá? Conhecê-lo e estar no palco com as crianças do CRIA cantando. Porque é isso que eu trabalho, o protagonismo, a voz. E isso é muito importante. Eu assisti o filme dele que ele fez, colocou uma visão de um trabalho. Então, assim, é, sobre romantizar ou não romantizar, uma coisa é você ter estrutura financeira para trabalhar, para tratar do Isso, é autista. isso que eu ia falar, porque as pessoas julgam muito. Exato. Óbvio que ele tem uma estrutura para É, poder oferecer para o filho dele condições exato. melhores e as pessoas entenderem isso. E o importante é a visibilidade que ele trouxe para a causa, né? Então, exato. Então, e ele não fala coisa errada sobre a causa, né? Ele faz o tratamento, faz tem a visibilidade para outros artistas, para outras famílias, mas é uma pessoa que tem condições financeiras de proporcionar, né, para a criança dele, né, para o filho adulto dele. Então é diferente, sim, é diferente. Mas eu quero dizer para vocês que assim, mesmo ele tendo dinheiro, o autismo tá lá, não vai mudar o filho autista dele. Entende? Ele vai ser mais estimulado, mas não vai mudar isso. Então, é isso que eu quero trazer pra gente, que a família precisou digerir e colocar isso como evidência. Antes eu não vi o Marcos Mion trazer isso, Sim. né? E agora ele trouxe, e aí então ele abraçou a causa. Então, cada família tem um processo, independente da sua renda. Só que eu gosto sim do trabalho dele, tem visibilidade. E eu gosto muito do programa dele, é isso que eu tenho para dizer. Eu não tenho uma outra crítica, eu não vi uma reportagem que me deixa tão.
que me chamou a atenção, assim, que eu possa falar um outro pontamento. Mas eu já percebi, do jeito que fala, às vezes um pouco infantilizado com o filho, que é mais adulto. Mas isso é como o pai reage nas Não situações. que está errado. Não é que tá errado, o certo é não fazer, não Entendi. infantilizar o adulto, né? Enfim, mas às vezes a forma que eles se relacionam criou dessa forma. Pode ser olhado, mas eu vi numa TV, então eu não vejo mais para poder falar. Mas de alguma maneira, o que eu quero dizer é que assim, todo mundo é sensível, todo mundo tem um processo para se passar, assim, emocional, entende? Eu não tenho como falar assim, ah, você passa assim. Não, é o processo emocional do pai. Às vezes ele olhar como um ser que precisa de cuidado e que é aquela coisa mais infantil é o que faz sentido. Só que não é o correto, né? De infantilizar uma pessoa com deficiência não é o melhor. Não é. Tem o desabafo de uma mãe que ela fala O dessa que ela forma fala? aqui. Eu odeio o autismo, até viralizou. Uhum. E aí ela representa, assim, é um pedido de socorro, né, devido à exaustão extrema, a sobrecarga emocional e a falta de suporte dela. E esse relato, ela diz que não é ódio pelo filho, mas sim pelas barreiras, né, da condição, os Sim. desafios diários, crises e pela solidão vivida na maternidade. Então, essa reportagem me chocou muito, porque, primeiro, ela não tá sozinha. E me chocou por que ela se sentiu tão sozinha. Eu queria entender melhor. Porque realmente, quando a gente. O autismo não é simples com crises e é um desgaste, você tem aquela vida desafiadora, mas eu digo assim para essa mãe: eu compreendo você, sabe? Eu compreendo ela, de ela se sentir assim. Só que não é para ela se sentir assim. A gente tem apoio hoje, suporte, profissionais para dar apoio para ela. E assim, não sei qual é a forma dela, mas hoje você tem direitos, você tem profissionais, você tem a rede de autistas. Então, de alguma maneira, algo não chegou para essa mãe, Sim. porque há uma rede imensa sobre autismo. Só que o que acontece? Todo mundo é ser humano nessas redes. Então, muitas vezes, tem perfis de mães que são ativistas que criticam, tem outras que procuram uma resolução. A gente vai precisar filtrar tudo isso, né? Mas essa mãe, eu digo o seguinte: que bom que não é o filho dela. Ela tá se sentindo sozinha, pelo contrário. Então, primeiro, um treinamento parental iria ampliar essa conexão dela, acho que com o filho e trazer um pouco mais de afeto. E o principal aqui é que tem rede de apoio. Então, ela não está sozinha. Isso não é para acontecer com nenhuma mãe, Precisa ir entende? buscar, né, ir atrás. Precisa um pouco, sim, que nem bate na tua porta, você precisa abrir. Você precisa abrir. Ninguém vai abrir tua porta, é você. Então, essa atitude inicial precisa ser da pessoa. Mas tem ajuda sim. Tem muita ajuda e a gente vai se ajudar. E se não tem, a gente cria. Mas a gente precisa ter uma perspectiva, uma visão de apoio. E tem muitas pessoas que apoiam, sim. E aí, para a gente finalizar, então, o que que você diria para esses pais que estão com essa dificuldade na comunicação com os filhos, de primeiro momento? Pais que estão com dificuldade com seus filhos, olhem o que incomoda em vocês. O que está tirando o seu centro. Quais são os gatilhos que pegam em vocês. Olhando para dentro, você consegue olhar para fora. E aí você vai fazer o seguinte: olhei para dentro, agora o que eu vou fazer para fora? Ah, ele precisa disso, terapia, musicoterapia. Mas sabe uma coisa? Crie momentos musicais em casa, cantem em família, ouçam música em família, tragam afeto para esse lar. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento da família e da criança. Muito legal, Bárbara. Muito obrigado pela Obrigada. conversa. Então, o pessoal quiser acompanhar, pode entrar no Instagram do Cria Cria Cantando, cantando, do Cria isso. Cantando, que lá vai ter vários episódios, né, dessa nova série que você vai fazer aqui no estúdio da Plis, né, sobre autismo, sobre como lidar com essas questões. Então, eu te agradecer muito pela conversa hoje aqui.
Lembrar também que o cinema, uma vez por mês, ele tem uma sessão que ela é adaptada para crianças autistas, né? É uma vez por mês. O cinema está em reforma, acho que volta em junho. Maio, acho que volta em junho. Isso é legal, é num sábado, na parte da manhã, tem esse horário. Então, o som, ele diminui, né? Diminui o som e eu acredito Às que a luz vezes. também, né? E eles podem se E movimentar eles também. podem se movimentar, porque também tem isso. Por Uhum. quê, Bárbara? Essa adaptação, por que ela é importante? Essa adaptação é importante porque o autismo ela tem uma questão sensorial muito séria, são luzes, sons, o ambiente, mesma posição. Eles têm um transtorno que o cérebro dela entende diferente. Um ruído aqui pode ser aumentado 10 vezes na mente deles. Então é um negócio que incomoda mesmo, cria, sabe, pode entrar em crise. Quando você põe luzes menores, um som um pouco mais abafado e que elas consigam se movimentar, elas vão se regulando para assistir um filme de 1 hora e meia. Então é para isso que é importante, para elas poderem se regular, né? Então, estímulo mais ameno, então tem menos sinapses nesse cérebro assim gritando e ele consegue prestar atenção e ficar ali e curtir um cinema. Então é extremamente importante. Obrigada, Telecom, por essa, por essa atitude, né? E olha, vamos lotar os cinemas, hein, autistas É, de Fernandópolis. É isso, exatamente. agora temos que ir Tem uma lá. opção de lazer para os Exato, pais estarem podendo viver, compartilhar exato. isso com os seus filhos, né? No cinema é uma vez por mês, aos sábados, na parte da manhã. E é sempre um filme, é um filme que está em alta, costuma ser os filmes infantis, né? Então é muito legal essa adaptação que o cinema faz para poder receber essas crianças. Muito obrigado, Bárbara, seja bem-vinda e fique assim à vontade aqui no espaço da Plis, tá? A Plis apoia muito a causa e a gente quer trazer mais visibilidade ainda para esse movimento. Muito obrigada. Quero muito agradecer vocês da Please e que a gente possa abrir e fazer parceria para novos projetos aí. Então, muito obrigada. E olha só, gente, posso falar alguma coisa aqui Pode, rapidinho? pode. Se você quer saber mais sobre vínculo e música, como fortalecer o vínculo e estimular, tem aqui meu livro que eu sou coautora, Auto Amor e Vínculo de Apego. Eu consigo pelo e-mail, tem várias plataformas. E sabe o que eu ia falar, Leandro? A gente está em parceria com o Instituto TampTap. Hoje eu faço parte da diretoria financeira. E a gente convidou um autista para desenhar isso aqui, ó, que são as tampinhas plásticas. Então, esse livro é para colorir quando você está esperando algum lugar no restaurante, a criança precisa se regular, não tem muita atenção, ela vai fazer o quê? Desenhar. É uma forma para o autista ficar ali Que e legal. a gente recolhe tampinhas plásticas. Será que a gente consegue recolher tampinhas plásticas e deixar um negócio gigante assim, ó, que a gente tem lá na Expo? Será que dá certo? A gente colhe tampinha plástica lá? Que Talvez dê legal. certo. Bom, então é isso. Obrigada a vocês, Obrigado. obrigada e tamo junto. Tamo junto, então, pessoal. Muito obrigado. Fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, tchau. Até uma próxima vez. Muito bem. Obrigado aí, Pedro. Nossa, muito bom.